Graça e paz, irmãos, bom dia. Quero já convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 20, verso 24 ao 31. João, capítulo 20, verso 24 ao 31. Antes de nós irmos para o texto, o Mateus terminou a aula dando algumas razões lógicas do porquê nós cremos na ressurreição. E nós estaremos diante de um texto que também é uma das evidências de que os discípulos não adulteraram o relato da ressurreição. Eu queria chamar a sua atenção porque nós estamos diante de um texto que age com sinceridade. Nós estamos diante de um texto que vai dizer que um dos 12 duvidou da ressurreição de Jesus. Os discípulos, se eles quisessem tramar algo através dos seus escritos, dos seus relatos, eles não teriam colocado a história de Tomé. Imagine, no tempo da ressurreição, você ia começar a pregar, escrever e propagar que no dia da ressurreição, diante do maior evento da humanidade, um dos 12 que andou perto do mestre duvidou. Imagine o quão isso seria fracassado do aspecto de convencimento das pessoas. Tente imaginar Pedro chegando no lugar e dizendo: essa mensagem é tão poderosa que até Tomé duvidou dela. Não há nenhum tipo de interesse dos discípulos terem escrito o que escreveu, principalmente João, no seu evangelho. Mas aqui é um ponto que precisa tocar no meu coração e no seu coração. A nossa fé é uma fé sincera. O cristianismo ele nasceu através de relatos mostrando os tropeços e fracassos dos seus discípulos, mas os homens não esconderam. Eles registraram e eles colocaram. Desde o Getsêmani, quando Jesus disse para que os 3 vigiassem e não dormissem, ele se afasta um pouco mais e quando ele volta ele encontra os seus dormindo. Ele dá mais uma chance e ele volta e ele pega os seus dormindo mais uma vez. O relato da crucificação, a covardia de Pedro ao negar o Senhor 3 vezes, tudo isso não era uma mensagem tentadora para se colocar nos escritos. Isso depunha contra a fé cristã. Afinal, que mensagem poderosa é essa, se até mesmo aqueles que andaram com o Mestre não conseguiam crer nele? Isso toca no meu coração e no seu coração. Eles não adulteraram os escritos. Eles não modificaram a história para que ela parecesse mais palatável, mais atraente. Eles não mexeram nos relatos, nos registros históricos, para que eles pensassem, não, agora eu vou colocar as minhas palavras, porque a mensagem se tornará muito relevante. João, Mateus e os outros, eles apenas registraram o que contemplaram com os olhos. Essa é a fé cristã. Essa é uma fé sincera, que não esconde os tropeços dos seus, mas que coloca como um depoimento de que nós pertencemos a uma fé que fala a verdade. Hoje, nesse domingo pela manhã, é um domingo de Páscoa. Eu não sei como foi o seu preparo em casa para chegar até aqui o culto. Eu não sei como você meditou na Páscoa. Eu não sei se você apenas chegou aqui e não lembra do caminho. Eu não sei se o seu sábado foi um sábado de preparação para o culto de hoje. Mas eu quero dizer o seguinte: não importa como você esteja diante do relato da ressurreição, o relato de Tomé, essa história de um homem que duvidou, fala comigo e com você. Eu quero te convidar, nessa manhã, independente da disposição do seu coração, a olhar para o sepulcro vazio e responder com fé a esse relato. Vamos ler. Verso 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos,
e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, há milhares de anos atrás, uma cidade ficou agitada de um lado para o outro. Um sepulcro que havia um corpo dentro de um homem que se levantou e começou a andar por essa cidade, dizendo ser o Messias, agora não estava mais naquele lugar. Os guardas ficaram perplexos. As mulheres ficaram amedrontadas. Os discípulos ficaram agitados. Um homem ficou incrédulo. E nós estamos aqui hoje porque o sepulcro amanheceu vazio naquele domingo pela manhã. Senhor Deus, enche o nosso coração de fé agora. Fala conosco por meio dessa palavra breve, simples, mas que seja poderosa, ó Deus, aos ouvintes. Use-me com poder para a sua glória. É a oração que eu te faço. Em nome de Jesus, amém. Nessa altura, já aconteceu muita coisa. Segundo o relato de João, as mulheres foram bem cedo, principalmente Maria Madalena, foi ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, o morto. Ao ver a pedra rolada e entender que mexeram nesse sepulcro, ela fica amedrontada. Ela volta e conta aos discípulos que a pedra está rolada, foi removida. Os discípulos então vão correndo, Simão e o apóstolo a quem Jesus amava, provavelmente João, o próprio escritor do Evangelho. E parece que a trama ela ganha um ar diferente porque eles começam a apostar corrida. E o texto vai dizer que João corre mais rápido que Pedro, mas Pedro é mais corajoso. João para na porta do sepulcro. Pedro é o que entra. Quando eles entram, eles ficam chocados. O sepulcro estava vazio. Aconteceu alguma coisa diferente. Alguém roubou o corpo. Alguém pegou esse corpo e violentou ele. Alguma coisa está fora do lugar nesse domingo pela manhã. O que acontece é que eles têm um encontro com um homem. Esse homem vai dizer algumas palavras a eles. Eles voltam para casa. Mas nesse meio tempo, Jesus aparece a Maria Madalena. Ela volta então contando também para os discípulos, a partir do relato dos outros evangelhos. Muita coisa está acontecendo nessa cena. Maria Madalena tendo um encontro com Jesus. Os discípulos amedrontados. Mais à frente eles estão à porta trancada. Eles estão se perguntando da vida, o que eles vão fazer. A esperança está morta. O corpo foi roubado. O sepulcro estava vazio. Uma resposta precisava ser dada a esse fato, a essas evidências. O texto vai dizer então que Jesus aparece no meio dos discípulos e ele fala com os discípulos. Mas o texto segue e o texto vai dizer que mais uma vez, uma semana após essa aparição, Jesus vai aparecer mais uma vez aos seus discípulos. Só que agora tem um detalhe. Um discípulo, um apóstolo que não estava antes, agora então ele ouve os relatos desses discípulos. Eu imagino Tomé ouvindo: Pedro, nós vimos o Senhor, ele falou conosco, nós vimos ele em corpo. É verdade, ele ressuscitou. Maria Madalena estava com a razão. O nosso mestre não foi vencido pela morte. Ele apareceu
disse: "Paz seja com vocês", e conversou com a gente. Tomé, incrédulo, ele pede provas. Mas nós vamos ver do porquê a sua incredulidade nasce. Verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um nome aramaico e um nome grego. Um dos 12. Irmãos, João está sendo intencional. João não está aqui apenas gastando tinta. João aqui não está perdendo tempo. Ele está sendo intencional em cada detalhe do texto que ele está escrevendo. E nós precisamos ficar atentos a isso. Ele está dizendo: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Olha, eu estudei muito esse versículo. E eu fiquei me perguntando em casa, por que motivos Tomé não estava com os seus quando Jesus apareceu pela primeira vez? Eu não sei se você já olhou para esse texto e já fez essa pergunta, mas não é algo natural. Tomé deveria estar com os discípulos na primeira aparição. E eu tentei investigar, eu tentei ler os estudiosos da época, eu tentei ver os comentaristas bíblicos. Precisa haver alguma explicação do porquê Tomé não estava no primeiro encontro. Mas pasmem, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, ousou afirmar qual foi o motivo que Tomé estava ausente. Irmãos, nós não sabemos o motivo. Eu seria leviano aqui de falar sobre alguma coisa. Talvez era um homem mais incrédulo, talvez era mais desesperançoso, já teria abandonado o corpo apostólico, já voltou a fazer as suas coisas naturais. Eu não sei, eu não posso bater o martelo. Eu não sei qual é o motivo que Tomé está ausente da primeira aparição, mas eu posso aprender alguma coisa com isso. Tomé não está no lugar que ele deveria estar. Tomé não está com os discípulos quando Jesus aparece. Repare, Jesus faz questão de que a experiência da ressurreição seja uma experiência coletiva e não individual. Jesus não aparece primeiro a Tomé, aonde quer que ele estivesse, para depois aparecer aos outros 11, ou aos outros 10 ou 9. Mas Jesus aparece primeiro aos discípulos. Ele tem um momento de comunhão com os seus. Tomé não está nesse momento. Aqui há algo importante, que olhando para esse texto nós podemos aprender com Tomé. Irmãos, a igreja está acontecendo, ela é viva e ela é dinâmica. Os cultos acontecem semanalmente. A presença de Deus é manifesta a cada momento em que nós nos reunimos nesse lugar para cultuar e celebrar o nome do Senhor. E por vezes, podemos ser o Tomé da história. Por vezes, podemos não estar no lugar que deveríamos estar e perder a bênção que outros tiveram. Um estudioso me chamou a atenção para um fato que eu não havia percebido. Tomé estava ausente do lugar que ele deveria estar, mas acima da sua ausência física existia uma ausência espiritual. Tomé, ainda que os seus tivessem voltado e dito para ele o que aconteceu, ele fica incrédulo e ele quer provas físicas, ele quer tocar no ressuscitado. Aqui eu aprendo também que, de fato, por um lado, nós precisamos estar aonde o povo de Deus está, porque é onde Deus se manifesta. Por outro lado, nós podemos também estar aonde o povo de Deus está, mas podemos estar ausentes espiritualmente. As coisas podem acontecer, Jesus pode se mostrar a outros, a palavra pode tocar os irmãos, mas nós podemos até estar e ausentes ao mesmo tempo. O problema de Tomé não foi somente a ausência física, mas o problema de Tomé é que ele era um ausente espiritual. A experiência que os discípulos tiveram, ainda que por meio dos relatos, não tocou o seu coração. Aqui está um grande perigo que pode ocorrer com a gente. Participar de tudo. Estar em todas as programações. Achar que Jesus está se alegrando com o nosso estilo de vida. E ainda assim, nós entrarmos no modo automático de olharmos para o sepulcro vazio e com naturalidade achar que a qualquer momento podemos ver o Cristo ressuscitado. Meus irmãos, nessa manhã,
Todos nós precisamos dar uma resposta ao sepulcro vazio. Todos nós podemos nos colocar na cena, apostando corrida com João e com Pedro, chegando primeiro no sepulcro, entrando, vendo a cena vazia e se perguntando: aonde está esse homem? Aonde ele foi parar? O que fizeram com o seu corpo? Eu quero apelar ao coração de vocês. Nós não estamos num domingo qualquer. Há muitos anos atrás, a história foi mexida, porque esse homem deixou esse lugar vazio. Precisamos dar uma resposta, não só com a convicção dos lábios, mas com a rendição do coração. Ou ele ressuscitou e nós temos uma esperança viva, nós temos um motivo para viver, ou nós somos os homens mais perdidos do mundo. Você e eu precisamos dar uma resposta ao sepulcro vazio. O texto vai continuar, verso 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Aqui está a grande mensagem poderosa do Evangelho, que não foi capaz de convencer o próprio Tomé, um dos apóstolos. Aqui está o mais abismo do coração de alguém, que é duvidar do Senhor e colocar em xeque o seu poder. Tomé, como vários livros foram escritos a partir desse relato, Tomé é um homem incrédulo. Diante dos relatos, diante de tudo que ele estava ouvindo, ele pede provas cabais, ele queria tocar. Tomé ainda poderia fazer essa decisão. E eu pergunto a você, meu irmão, você vai se assemelhar hoje com Tomé? Quando você vai pedir para que toque as mãos do ressurreto? Quando você vai poder tocar no lado do crucificado? Nós não temos mais a opção de Tomé, o incrédulo. Nós agora ficamos com os relatos e os registros e as pregações. E o que você fará com isso? O que o seu coração responderá a essa mensagem? Ele está dizendo, e ele coloca da sua maneira: eu só crerei se acontecer da minha forma. Parece com os crentes que vivemos hoje. Parece com algumas igrejas que nós testemunhamos em nossos dias. Só acontece, só pode ser Deus se for da minha vontade. Se não for do jeito que eu quero, não é de Deus. Qual é a resposta que Jesus dá para isso? Verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Os estudiosos vão dizer que, no original, é muito mais provável que Jesus estivesse dizendo para Tomé: Tomé, pare de ser descrente e seja crente. Pare de duvidar e creia. Jesus não aparece aqui como um ressurreto mal-humorado. Essa esperança é para mim e para você hoje, nessa manhã, que temos as nossas confusões mentais, os nossos dilemas, os nossos medos e inseguranças que nos assolam diariamente. Jesus está dizendo para Tomé: Tomé, ainda que você tenha colocado condições para crer, eu estou indo até você e eu estou respondendo às suas demandas. Eu não estou em seus caprichos, mas Tomé, eu dou importância para o que você sente e pensa. Coloque diante de mim, toque, veja. Alguns duvidam que até essas palavras Tomé nem precisou de fato tocar, nem precisou ver as mãos, mas apenas nas palavras de Jesus a fé veio no coração de Tomé. Irmãos, Jesus, ele é aquele ressurreto que olha para os seus, mesmo a portas trancadas. Mesmo já tendo o relato de uma semana atrás, eles continuavam com as portas trancadas. Não faz sentido. Por que ainda continuarem com medo? Eles já viram o ressurreto. Jesus é o Deus misericordioso, que mesmo ressurreto, conhecendo os nossos dramas,
conhecendo aquilo que tenta nos paralisar, conhecendo os nossos fracassos e tropeços, ele vai dizer: Pai, seja com vocês, eu vou até as suas demandas, eu respondo ao que vocês estão sentindo. Eu sei o que é sentir isso, porque naquele monte do Getsemane, eu também fui tomado de um pavor profundo. O nosso Deus se compadece das nossas lutas. A ressurreição, o sepulcro vazio, as portas trancadas, os discípulos com medo, Jesus entrando no meio deles, Tomé incrédulo, Jesus respondendo a isso, é Deus dizendo: eu ainda me importo com o que vocês sentem, eu ainda me importo com o meu povo. E aí então, no verso 28, alguns vão dizer que a partir disso sai uma das maiores confissões de todo o Novo Testamento. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aqui Tomé responde à mensagem da cruz. Aqui Tomé responde ao Cristo ressurreto. Eu não quero pregar que exista a opção de você sair indiferente de hoje. É provável que você tenha ouvido a EBD, escutado a pregação, vá embora e siga o seu domingo. É provável que até alguma coisa tenha te emocionado, o relato da crucificação, imaginar como ele sentiu uma dor tremenda. Talvez você até tenha ficado emocionado. Mas aqui está o que Jesus espera de todos aqueles que ouvem a mensagem do ressurreto. Ele diz: pare de duvidar e creia. Não seja um descrente, mas seja crente na mensagem da ressurreição. E o verso 28 vai mostrar Tomé respondendo a essa pregação. Eu e você, todos os dias, somos convocados a respondermos a mensagem do Cristo ressurreto. Ou cremos e entregamos toda a vida a Ele, ou não cremos e agimos de maneira indiferente a isso. Ou no domingo, o nosso coração queima por expectativa de estar com o povo de Deus, de ouvir a palavra, de estar em comunhão, de se permitir ser bênção na vida do outro. Ou nós pegamos tudo isso e jogamos fora e desprezamos as bênçãos do ressurreto. Tomé responde: eu e você também damos respostas todos os dias. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Aqui está a alta cristologia, o discípulo incrédulo, o apóstolo que não confiou no relato. Ele está reconhecendo agora o senhorio e o poder do Cristo. Verso 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não precisam tocar em nenhuma marca de prego. Bem-aventurado aqueles que não precisam ir a Israel, tocar no muro das lamentações. Bem-aventurados aqueles que não precisam agora correr atrás de um lado para o outro de um pedaço da madeira da crucificação de Jesus. Não! Jesus está dizendo, e ele já havia prenunciado à mulher samaritana: haverá um tempo que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não precisamos de mais nada palpável. A Universal pode jogar tudo fora. Os coaches também podem jogar tudo fora. Não dependemos de monte A, de monte B. Não dependemos de qualquer tipo de utensílio. Não necessitamos de uma arca da aliança no púlpito. Não precisamos de nada. Tudo o que nós temos é suficiente, porque o Senhor disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados aqueles que não baseiam a sua fé naquilo que podem tocar, mas naquilo que aconteceu já no coração. Meus irmãos, hoje é um motivo de celebrar, porque o sepulcro amanheceu vazio, sim, mas hoje também é um motivo de celebração, porque nós não precisamos de nenhum tipo de artefato. A fé madura é uma fé que apenas crê e vive com base na sua fé. É isso que Jesus está dizendo. Creia, meu irmão. Quer ver a sua família crer na ressurreição? Tente não dar tantos argumentos agora, mas viva isso na prática. Quer ver a sua família mais crente? Saia um pouco dos estudos apologéticos, então, e comece a colocar em prática. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram.
Eu não sou contra os estudos profundos. Aliás, eu sou um adepto. Mas escute, às vezes, tudo que as pessoas lá fora necessitam é de que elas vejam que a ressurreição não está apenas no campo teórico da fé, mas nós a incorporamos. Nós mostramos diariamente para eles o que é morrer e nascer de novo. Nós mostramos para eles na prática o que Jesus disse. Se de fato vocês ressuscitaram, pensem nas coisas do alto. Como Colossenses 3, verso 1. A ressurreição, ela não é apenas um relato. A ressurreição é uma mensagem que impacta a vida e nós colocamos isso em prática. A ressurreição não se trata apenas de relatos e registros de discípulos que correram de um lado para o outro, que viram um sepulcro vazio, que voltaram, contaram para outros e saíram por aí pregando. Não! Isso não é apenas notícia, isso é poder de Deus. Isso atua no coração. Essa mensagem tem poder para transformar vidas. Nós somos resultados disso. Homens em Jerusalém saíram pelo mundo antigo pregando e nós estamos aqui em Nova Iguaçu. Essa mensagem não é apenas uma notícia que pode ser lida. Essa verdade é uma realidade que pode ser vivida, não só na igreja, mas na nossa casa também. Permita com que a ressurreição seja uma realidade no seu lar. Permita com que seu marido veja você sendo ressurreta a cada dia. Permita com que a sua esposa, homem, veja que você se assemelha com Lázaro, que vai tirando as faixas depois que Jesus chama para fora. A mensagem da ressurreição não é como uma mensagem do jornal. Ela é uma mensagem que toca naquilo que um homem não pode encostar. É por isso que nós pregamos. Essa mensagem é poderosa. E ele termina, verso 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Eu perguntaria, João, por que não colocou mais? Estava tão bom. O teu evangelho poderia ter 40, 50, 60 capítulos de tantos milagres. Ele vai responder no versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Repare uma coisa. A resposta de João é mais ou menos assim, olha só. Eu poderia escrever rolos e rolos. Vocês poderiam ficar maravilhados com tantos milagres registrados. Mas escutem, os que foram colocados aqui, eles bastam. Eles têm o propósito de acender a fé no coração de vocês. E vocês, como ouvintes e leitores, precisam se contentar com isso. Chega de teorias da conspiração. Parem de tentar imaginar o que Jesus fez e o que ele não fez, do que não está escrito. João está dizendo, se contentem com o que está escrito. Isto é para a fé de vocês. Os grandes teólogos bíblicos, eles tentam debater qual é, afinal, o grande propósito do Evangelho de João. Muitos pastores recomendam o Evangelho de João para recém-convertidos. Eu provavelmente também recomendaria. Mas outros dizem, não é apenas para novos convertidos. O propósito do Evangelho de João também é manter aqueles que já estão na caminhada, com os relatos dos milagres, das falas, dos feitos de Jesus. No final ele diz, é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A Páscoa, ela não é só uma celebração na PIB do parque. A Páscoa, ela pode ser uma celebração em cada lar aqui presente hoje. A Páscoa pode trazer alegria não só para nós, como povo de Deus reunidos, mas a Páscoa pode invadir os nossos lares e queimar os nossos corações, não apenas com o que sai, mas com o que é vivido. A ressurreição é um convite para que confiemos, para que cremos e incorporemos essa mensagem na prática. Meu irmão, minha irmã, não é possível que fiquemos indiferentes. Não é possível que diante de tal relato nós ainda olhemos com naturalidade. Nós cremos numa mensagem poderosa. Coração que dorme. Deixa eu te dizer,
Você crê numa mensagem poderosa que rompeu os séculos, que venceu imperadores, que feras não conseguiram engolir, que incêndios não conseguiram devastar. Nós cremos numa mensagem que é aquilo que a igreja põe a sua esperança, que é o fato que nós não conseguimos parar. É uma mensagem que vai passando de séculos a séculos. Eu quero terminar com uma exortação do autor de Hebreus. Eu quero convidar você a abrir em Hebreus, capítulo 2. Que essa exortação invada o seu coração, te perturbe ao longo de todo o domingo e cause uma tristeza, segundo Paulo, que vem do Espírito para arrependimento. Hebreus, capítulo 2. Que essa passagem seja um despertar para aqueles que dormem. Que essa passagem seja um alerta para aqueles que estão ausentes, mas presentes. Que essa mensagem invada o seu coração. Hebreus 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Meu irmão, que essa mensagem breve, simples, tenha edificado a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, aqui nessa manhã, nós nos chegamos nesse lugar de várias maneiras. Talvez alguns chegaram com a mente perturbada, com os problemas em casa. Outros chegaram inquietos com as demandas do dia a dia. Outros com medo do porvir. Alguns sonolentos, apáticos, como se nada estivesse acontecendo, como se estivessem cumprindo mais uma obrigação da semana. Senhor Deus, não por meio de mim, mas pelo poder da Tua palavra, aqueça esses corações, acorde esses homens e essas mulheres, ó Deus. Nós estamos diante do relato do Cristo ressurreto. Isso não é qualquer coisa, Senhor. Ó Deus, nos dê ouvidos para ouvir, não olhos para ver. Não podemos mais contemplar coisas que esses homens viram, mas nós podemos ouvir coisas que esses homens ouviram e tiveram a fé acendida nos corações, ó Deus. Por favor, Senhor, que a nossa fé esteja exclusivamente em Ti, que a nossa esperança não esteja apenas para esse mundo, mas naquilo que esperamos ainda, ó Deus. Por favor, que a mensagem da ressurreição invada a nossa vida, invada a nossa casa e possamos testemunhar isso no dia a dia, Senhor. Por favor, é a oração que te fazemos, em nome de Jesus, amém.